Vamos lá. Olá a todos e a todas. Eu sou Alan Zumizawa e a convite da TAL 609, eu vou fazer essa série de entrevistas com artistas da performance. E hoje estou aqui com a presença da Luciana Magno. Olá, Luciana, tudo bem? Luciana Olá. Magno é artista visual de Belém, vive e trabalha em Belém e São Paulo. E a ideia é conversar um pouco sobre o seu processo, sobre a sua formação e conhecer um pouco das suas ideias sobre corpo, sobre artes visuais. Quer se apresentar, Luciana? Acho que você fez uma boa apresentação. Pode. Então, eu posso começar já. Pode começar. Então, tá bom. Eu acho que queria saber um pouco do seu interesse, como surgiu o seu interesse nas artes. E você é formado em artes visuais, como você ingressou nesse curso, onde você fez essa formação? Queria que você contasse um pouco. Certo. Como eu me interessei pelas artes? Aconteceu um evento na minha família, que a gente saiu de uma casa e não levou nada dessa casa. E aí, anos depois, eu senti falta das imagens e comecei a coletar imagens com parentes próximos e tal. Daí meu pai sacou esse movimento, meu pai na adolescência, na juventude adulta dele, ele tinha um hobby de fotografia. Daí ele tirou do maleiro um tanto de equipamento fotográfico, assim, câmeras, filtros, lentes, e disse assim, toma. E na mesma época estava rolando uma oficina de fotografia com o Miguel Caoca, que eu tinha feito uma mini oficina de câmera obscura. E aí foi a partir desse momento, um presente de 15 anos desse curso, desses equipamentos que eram dele, que eu comecei com interesse nas artes, mas muito por esse viés de observação do mundo, de reconstrução de imagem, de uma imagem de família também. E aí estava pensando em fazer vestibular para psicologia, meio assim pensando em medicina, mas sem muito saco para estudar muito tempo para medicina. Normal, né? É, daí ganhei um emprego com 17 anos, que era um trampo para fotografar obra de arte do Pepe Condurou, um grande amigo meu atualmente. E aí, através desse trampo, eu fui na casa de várias pessoas, que eu fazia catalogação, ligava, procurava onde estavam as obras, rastreava, ia lá, fotografava. E aí comecei a ter acesso a esse universo das artes, das pessoas, dos colecionadores, dos artistas, dos malucos. E aí pensei, esse é um caminho que pode ser interessante. E daí deu nisso. Aí você fez artes visuais. Eu fiz artes visuais e coloquei psicologia como segunda opção. Mas, obviamente, Uhum. psicologia é muito mais concorrido do que artes visuais, né? Uhum. E como que foi fazer artes visuais? Você gostou? Onde você fez? Como foi esse período para você de formação? Eu fiz artes visuais na Universidade da Amazônia, que é uma universidade privada em Belém. E depois eu fiz o mestrado na UFPA, também em Belém. Esse período de formação específico da graduação, ele é fascinante, porque você entra no, num curso e não faz ideia de muita coisa teórica, muita coisa prática, e aí de repente os laboratórios estão ao teu dispor, né? Você pode experimentar com cortando coisa, pintando, equipamento de som, equipamento de gravação, porque é uma universidade esse curso era Artes Visuais e Tecnologia da Imagem. Então também tinha muito essa questão para
criação de site. Isso faz tempo também, né? Faz o Que quê? ano que era isso? 10 anos atrás? 12 anos atrás, 13 anos Uhum. atrás. E você conseguia produzir coisas assim? Você já conseguiu produzir trabalhos Na verdade, eu nesse já período? produzia antes, eu já entrei na faculdade produzindo coisa por conta da Uhum. fotografia e acabei indo para o vídeo nesse movimento da universidade também, de achar que a linguagem fotográfica, num certo momento, ela tinha chegado a um. Eu precisava ir além daquilo, sentia assim, que precisava agregar outros canais do movimento do áudio para essa linguagem. E foi assim que eu acabei indo para o vídeo. Mas também tem muito no vídeo dessa linguagem fotográfica. Então, expandiu, mas ela flerta também com fotografia. E você continuou nesse tempo depois na fotoativa, mesmo depois ingressando na faculdade com o Shicaoka? Ou não, assim, você só Sim, fez a o curso? Fotoativa ela é uma associação que o Shicaoka, eu não sei como é que tá agora na pandemia, essas oficinas, mas ele fazia 2 oficinas anuais. E aí essas oficinas elas vão trazendo as pessoas com energia para dar mais gás e se juntar às pessoas que já fazem parte da associação. Claro que não é todo mundo que faz oficina que fica na Fotoativa, mas Uhum. por afinidade, por interesse, por tempo também, né? Porque é uma coisa que demanda muito tempo. Então, até a minha saída de Belém, eu estava sempre na Fotoativa, como sócia e como participante dos núcleos, né? De formação, núcleo de experimentação, pesquisa. E o que que te interessa, como que era a sua produção nesse início, assim, na graduação? O que te interessava enquanto artista investigar e produzir nos seus trabalhos, assim? Como que eram os seus trabalhos nessa época? Então, nessa época do início da graduação, eu fazia muita experimentação com pinhole, que é fotografia artesanal. Desde pequenos tubinhos a fazer caixas maiores, a construir câmera obscura na minha casa. Meu quarto foi muitos anos uma câmera obscura. Uhum. E eu fazia umas performances com essa câmera obscura, com esse pinhole que era um chapéu, um tripé, e eu parava num lugar e fotografava. Então tem uma série do Círio de Nazaré, que é 3 milhões de pessoas na rua, com esse chapéu em alguns lugares, essa multidão, assim, que você fica, dependendo do sol, 15, 30, 1 minuto com o equipamento aberto, né? Uhum. Que E aí bacana. dá aqueles vultos, parece o início da fotografia. E saía com mais asinhas de anjo, pedia para as pessoas colocarem. Já aparece essa coisa da performance, né? De colocar mais no outro, pedir, solicitar, explicar o que que é. E esse corpo muito presente, interagindo com as pessoas também, né? De certa forma, você estava lá no meio e é Sim, seu corpo também agindo, né? Na formação dessa imagem, né? Tem um trabalho de um artista, nossa, esqueci, vai ficar feio agora. Mas é Blink, o nome é Blink, eu lembrei do nome Blink, é italiano, ali da época dos 70, que ele, toda vez que ele piscava, ele tirava uma fotografia. Aí ele ia andando, mudava de direção. Aí ele piscava, tirava uma fotografia, mudava de direção. E aí ele construiu um percurso fotográfico, né? E isso para discutir a performatividade da imagem, né? Então, o corpo dele tá acionando e criando uma imagem junto com uma ação, né? Que é dele. Então, eu acho muito legal essa fusão entre fotografia e performance, né? Não só sim, pensar essa relação da documentação da performance, mas como pensar também essa imagem performativa, né? Também. E acho que é legal você falar agora que desde o começo você já tinha esse interesse, porque cada vez mais o seu corpo vai entrando como, né, uma ação
muito presente e você até classifica os seus trabalhos como uma fotografia orientada, né, uma performance orientada para fotografia. Como que você Sim. pensa essa questão e como que foi essa transição para você? Foi natural, né, ao ver, assim, parece que foi natural. Eu comecei a fazer sem entender muito o que que era performance, o que que não era. Depois, com as aulas de História da Arte, ficou mais claro, né? Mas isso já começou antes dessas aulas. E eu coloco como performance orientada para fotografia e vídeo, porque tem sempre uma câmera, assim, não sempre, já rolou algumas performances para público ao vivo, nem sei se é esse termo ao vivo, mas normalmente ela é intermediada por um equipamento, por uma câmera, que num dado momento vai colocar isso em algum lugar, ou na internet, ou no espaço expositivo, né? Então ele a câmera é o primeiro olho antes dos outros olhos. Sim. E também você existe um pensamento visual também, né, de como compor Sim, essa imagem dentro do quadro, né, e como sim. registrar essa ação também. Eu acho isso É bacana, porque assim. tem uma coisa muito delicada que a maioria das minhas performances eu tô pelada. E eu tenho que pensar muito de como eu vou colocar esse corpo numa imagem, porque é um corpo, né? É minha vida. E como que eu apresento isso para as outras pessoas. Claro que essa noção de erótico, pornográfico, ela é muito particular também, né? Você pode ter fetiche por um calcanhar, sei lá. Uhum. Então, mas eu gosto de pensar essa questão da edição, de colocar, pedir para outra pessoa se posicionar, pensar, fazer esse pensamento da imagem do lado daqui antes de estar do lado de lá. Uhum. De construir mesmo, né, essa Sim, imagem, né. sim. E e como foi essa não, eu acho que tem uma pergunta assim, o que é performance para você? É uma uma pergunta meio capciosa e meio aberta, mas o que é performance para Nossa, você? o que que é performance? É um deixar-se experimentar. É um estado de corpo para algo. Performance é muito ampla, né? Porque o povo do teatro também conversa sobre performance. Eu Sim. fiz eu matriculei no mestrado, o mestrado era várias linguagens juntas. E aí tinha uma lá de performance lá, eu falei, olha que massa, vou matricular nessa disciplina. Aí chegou lá, era uma coisa bem mais voltada do teatro. E eu levei tanto pau nessa disciplina, porque eu fiz a primeira aula, ele pediu para cada um fazer uma performance. Daí eu peguei uma tesoura, eu coloquei na minha frente e fiz aquela performance da Yoko Ono, né? Que é Uhum. Cut One Piece, eu não sei o nome Eu certinho acho que é isso dela. mesmo. E aí eu sentei, e aí o professor depois disse assim, a sua performance ela não é nenhum nada, porque o nada é alguma coisa. E eu falei, aí começou toda uma discussão sobre essa coisa da performance das artes visuais, porque tinha outras pessoas das artes visuais nessa disciplina. E aí foi massa. E esse foi meu primeiro embate da palavra performance, que eu matriculei numa coisa achando que tinha um outro direcionamento por conta da minha vivência com performance, e na verdade era outra. E E você teve outras o que tem de incomum nessas várias linguagens é que você apresenta o seu corpo ali. Como Uhum. que você vai desenvolver isso? Eu acho que é a questão. E você teve outras experiências com performance, assim? Porque você, pelo que entendi, a sua entrada foi de uma maneira muito natural, né? De Sim. experimentar com a câmera na mão, estando nos lugares, mas depois você teve contato com outros artistas da performance, algumas disciplinas, você foi tentar Então, eu ficar acabei de mais? matricular numa disciplina esse semestre na universidade, lá na USP, que vai ter uma disciplina de performance. Eu estou curiosíssima para Uhum.
saber o que vai ser apresentado. Mas é a primeira, depois da outra disciplina que eu fiz no mestrado, que era essa loucura. Uhum. É o primeiro, mas sim, acabo tendo contato por amizades, festivais e pesquisar coisas e acabar chegando nas pessoas. Bacana. Porque eu acho Essa, interessante essa, é justamente isso que você falou, de ser uma linguagem tão complexa, né, múltipla, e talvez é aí que resida essa grande complexidade de entender e definir e encerrar o que é performance, né? Porque a gente pode ir por vários meios, né, vieses, pela música, pelo teatro, enfim, por objetos ou por não objetos, efemeridade, por longa duração, por curta duração, enfim, por performances digitais, virtuais. E é muito bacana ver que o início de tudo para você foi uma câmera, né? Mas que aos poucos foi para além disso, assim, foi para além da câmera e foi se constituindo o em início de outras tudo foi uma propostas. câmera artesanal, né? Que é Hum. mais louco ainda, você pensar uma performance numa câmera artesanal. Sim, tem o tem muito do gesto, né, do construir e da mão, né, também. Sim. E eu queria que você comentasse um pouco dos seus trabalhos, assim. Eu não sei se a gente vai mostrar as imagens, mas você tem uma diversidade de trabalhos. É claro que tem uma temática que liga, que perpassa por todos esses, né? E são muito interessantes, assim. E eu acho que eu queria começar perguntando sobre o telefone sem fio. Queria que você comentasse o que é esse projeto e como foi, como você enxerga ele enquanto trabalho de artes, assim. Então, Telefone Sem Fio foi um projeto que a gente aprovou no edital da Funarte, Redes, e era um projeto para realizar uma viagem no Brasil, do Oiapoque ao Chuí, fazendo ligações de orelhão de uma cidade para outra, convidando as pessoas para se falar, se comunicar. Mas daí, no meio da viagem, logo no início, a gente descobriu que ninguém mais usava orelhão, ligava, ninguém atendia. E aí eu acabei remodelando o formato da dinâmica, né? Então, ficava cadastrando o número de celular das pessoas que eu conhecia e chegava num lugar e dizia assim, ó, me apresenta alguém, me leva para algum lugar, me manda fazer alguma coisa aqui. E eram 33 cidades, pequenas cidades, ao longo de rodovias que fazem esse trânsito no país. E acabou que eu fui jogada para um Brasil super agrário, monocultor, e nem não era esse meu interesse mesmo era nessas relações das pessoas que estão nessas pequenas cidades, no lugar de passagem de trânsito. E, na verdade, acabei me deparando com pessoas em trânsito também. Pessoas migrando em busca de melhores condições de vida. Pessoas do sul que estavam lá no Oiapoque, que chegaram lá e não saíram mais, na busca do Eldorado. Gente que foi para o Tocantins fazer soja. Gente que ficou no sul. Na verdade, o povo do sul é o que menos saiu. Quer dizer, na verdade, o povo do norte é o que menos foi para o sul. A migração é mais do sul para o norte, Ah, é. do que eu senti, né? E tem um Uhum. estudo do Mapa do Brasil que ele faz esse estudo migratório e o povo que menos sai do seu lugar são os cariocas. Engraçado. Os nordestinos migram muito, os sulistas também. E aí o projeto foi isso, de fazer esse percurso. Era punk, porque era 2, 3 dias em cada cidade. Então, dormia num lugar, quando estava acostumando, você já dorme no outro, você dorme no outro. O seu corpo também entra nesse movimento de trânsito, que afeta muito a percepção. Estrada, eu ia dirigindo.
E o Solon, meu companheiro na época, me acompanhou nesse projeto. Solon Ribeiro, também artista. E o meu projeto inicial era fazer de moto, mas daí acabei adaptando para fazer de carro para Iriju, também como equipe, fazer sozinha mais punk, né? E foi incrível, mas foi também me deparei com questões de fato desse país que suga do solo, que tira do solo para fazer fortuna. Muita fazenda de monocultura no caminho e a gente acabou indo para os dois lugares e o único meio contra disso tudo, desse caminho, foi aquela comunidade que você conheceu lá em Barra do Turvo, que alguém disse assim, você tem que conhecer esse lugar. Eu já estava no Paraná, Barra do Turvo fica entre o Paraná e São Paulo. Você tem que conhecer isso aqui. Aí a gente foi para lá. Barra do Turvo nem estava na cidade mapeada, né? Mas acabou entrando. E foi dá assim um plim, porque o cara te mostra uma fotografia do lugar 30 anos atrás, totalmente limpo, um campo de gado, e aí te leva numa floresta assim, esse pé aqui eu tô cuidando para quando o meu neto tiver grande, ele vai colher essa madeira. Então é um outro pensamento, né? Você teve tipo um contraste de uma monocultura majoritária no Brasil e num canto você achou uma Sim. agrofloresta uma outra forma, né? E talvez ali um pouco de contraste, né, Uhum. com o que tinha. E isso foi só lá que você viu, assim, a agrofloresta, ou você conseguiu achar em outro lugar também? Foi só lá. Foi só lá. Porque também um projeto acabou se transformando nisso. Eu pedia para as pessoas me indicarem o que elas achavam que era interessante. Então, Uhum. isso também diz muito sobre esse imaginário. Porque Uhum. as pessoas acham que é interessante mostrar que ele tem uma plantação que alguém está fazendo riqueza, sabe? Entendi. Muito dessa noção de progresso mesmo. Uhum. É um caminho meio criado pelo próprio imaginário dessas regiões, né? E aí a galera que vai construindo seu caminho, você vai Sim. respondendo, né? Muito louco. E quantos dias foram para Foram fazer tudo 3 isso? meses, 3 meses. 30 dias. Não voltou em nenhum momento, foi direto na estrada esses três Foi meses. direto, eu voltei depois, né? Porque eu tinha que voltar com o carro. Mas foi direto. E o carro aguentou, no O carro tá aqui ainda. E o Tadinho. resultado desse trabalho, o que virou? Você documentou, virou um Sim, vídeo? ele é uma publicação e um vídeo. E aí a gente, na época, né, do edital, era um CD-ROM, esse documentário tinha que estar no CD-ROM, e foi distribuído para todas as bibliotecas cadastradas nessa cidade que a gente passou. E para Bacana, as pessoas também, né? Para algumas pessoas. que Mas ele bacana. tá online, dá para achar Dá no para achar. site. Eu não sei se meu site tá, enfim. Se quiser divulgar. Eu Não, não sei se legal. ele tá no ar. Mas se Depois pode tiver no ar, é tentar. lucianamagno.com. Maravilha. E que ano foi esse projeto do Telefone Sem Fio? Você Isso faz lembra? uns 6 anos. Uhum. 5 ou 6 anos. E meio que nesse período, 17, 16? você também teve o projeto da Transamazônica. Eu Foi acho que o nesse da período. Transamazônica foi Foi antes. antes ainda. O que foi esse É. projeto da Transamazônica? Na verdade, foi um edital do Instituto de Arte do Pará, que era uma bolsa de experimentação. Eles te davam 15 mil e você fazia o que você quisesse com esse dinheiro. Daí eu fiz um mapeamento, só que tem que se realizar dentro do Pará, né? Eu fiz um mapeamento do estado, pensando nessa questão de como que a gente está
usufruindo, consumindo esses recursos naturais e como que as pessoas se relacionam com isso. E definir algumas áreas no estado de interesse para ir pensar a performance. Fazer ações que eu não fazia ideia quais eram, na verdade. Mas estava nesse processo de experimentar o corpo com a paisagem, o corpo com a natureza. Então era algo nesse caminho. E eu escolhi a região do Salgado Paraense, que é uma região mais para cima, que já toca no oceano, que é um pedacinho do Pará. Então ali já era um ecossistema de migração do doce, de transição, né? Do doce para o salgado. Então tem manguezais, tem algumas espécies que só tem naquele lugar. Uhum. E a cultura também, o consumo do caranguejo, algumas coisas que só se produz ali. Escolhi a região do Tapajós, que é mais para cá. A gente imaginando uma pinha do Pará, parece uma camiseta. Então, num bracinho é o Salgado, no outro é o Tapajós, porque aqui tem a Ilha do Marajó, que é uma bacia grande. E nessa região eu escolhi por conta da introdução da borracha. Daí, descendo, eu escolhi a área do Carajás, que é uma área de exploração de minério. E escolhi para dentro a região que estava sendo, na época, construída a usina de Belo Monte. Estavam fazendo a transposição do braço do Xingu, do rio. Então, esses foram os lugares de interesse que a gente viajou. Eu, Luciana Lemos, Rafael Gomes e Solon Ribeiro. Solon só foi comigo para o Tapajós. O resto foi eu, Luciana e o Rafael. Num carrinho vermelho, que eu também não sei como aguentou a viagem. Guerreiro. E nesse processo é muito uma coisa mental de sonhar, de pesquisar, de conversar com as pessoas, de entender o que acontece. E antes eu consegui uma carta do Instituto Chico Mendes, que foi o que me salvou das portas abrirem para conseguir entrar nos parques, Carajás, no parque lá do Tapajós, da Flona. Então o Instituto Chico Mendes foi essencial para isso. E eu só consegui essa carta por conta do edital do Instituto de Arte do Pará também, né? Uhum. Então, E você já tinha ideia das ações que iam ocorrer ou elas foram sendo formuladas durante esse percurso? todas foram formuladas durante o percurso. Eu sabia o que eu queria fazer com o corpo na paisagem, eu só não sabia o que exatamente. Uhum. E a própria ação da Transamazônica, que é aquele vídeo que o corpo está no meio da terra, a poeira toma conta de tudo, desaparece e revela aquela paisagem seca. A Transamazônica não era uma área de interesse do projeto, não estava mapeada como área de interesse, ela era uma via de acesso ao Xingu. Entendi. Só que aquele ambiente era tão onírico e ao mesmo tempo tinha uma tensão naquilo, porque eu fui conversar com a Paula Sampaio, que é uma artista que viaja há muitos anos a Transamazônica. E aí ela falou assim, é muito perigoso. Uma vez eu tive que deu problema na moto, eu tive que me fingir de homem, vestir de homem, fazer uma viagem toda muda para as pessoas não perceberem que eu era um homem. Fulano lá disse assim, leva meu primo, mas ele é mudo, deixa ele não sei aonde. Nossa. Ela sem poder fazer xixi, lá, sabe? Uhum. Então a gente também já viajou com esse imaginário da Paula junto no carro com a gente. Uhum. E de fato tem uma tensão grande, assim. Meio terra de ninguém. Vazio, né? É. E aí eu ficava sonhando na viagem com aquela imagem. De repente você tava e você não via nada. Aí revelava a paisagem. Passava um caminhão, você não via nada de novo. Tanta poeira, assim. Dentro do carro a gente ficava empoeirado. Sabe? Nossa.
E como foi essa relação com isso também nos parques, na Flona, assim, como foi essa relação do seu corpo com a paisagem natural? Porque você tem você pensa uma imagem, uma ação para o vídeo, mas também existe o seu corpo ali naquele ambiente, percebendo, estando presente, se relacionando com uma paisagem que às vezes é muito intensa, né? Até mesmo Sim, na Transamazônica. Quais foram, sim. o que despertou em você, assim, nessas paisagens tão diferentes? É porque o momento que o corpo tá na performance é o momento de entrega naquele ambiente. Não é só o planejamento da performance em si, mas a realização da performance também é um momento de percepção, né? Dessa coisa. Aliás, eu acho que é mais do que o planejamento em si. E naquele momento, você está falando da Flona, um dos vídeos que eu realizei lá chama Belterra, que é o nome da comunidade. E eu estou abraçando uma árvore de borracha. E tem uma senhora que é moradora da Flona e ela está fazendo a extração da borracha. E para você fazer a extração, você corta a árvore assim e assim, de forma que a seiva escorra. E tem uma espécie de um caneco, um recipiente que fica colocado embaixo e ali vai captar. E aí eu me abracei a essa árvore enquanto ela fazia isso. Só que no recorte não aparece ela cortando. Aparece o meu braço, parte do meu corpo, a seiva que escorre, os mosquitos que estão ali naquele ambiente doce. Eu estava menstruada, então tinham abelhas ao redor de mim, o corpo suando. Não foi nada assim que eu tivesse pensado proposital, tal. Foi uma coisa que... Mas o recorte é só o braço, essa parte do corpo, e uma área curta de cortes que escorrem a seiva dela, borracha, né? O látex. E tem muitas outras coisas que não entram nesse recorte desse acontecimento da performance em si. Uhum. Talvez uma narrativa sobre isso, mas não sei se... Acho que isso talvez seja importante para o corpo, porque no outro momento, quando isso já é imagem, isso já ganha outras leituras, outras interpretações, já vai ser outras formas de obra. Duchamp diz isso, né? Que na verdade quem faz obra de arte são os espectadores, não são os artistas. Sim, Então é isso, é outra, você já mandou para outro lugar. É como se você já sim. tivesse feito seu trabalho. E você já teve algum trabalho que configurado como uma ação mesmo, uma performance que acontece e acaba, ou todos os seus trabalhos sempre têm essa interface da fotografia ou do vídeo? Tive uma ação que eu fiz em Londres. Na verdade, ela foi parte para vídeo, parte para ação. Que era o seguinte, eu tinha estava fazendo uma residência no Sacatar, na Bahia, antes de ir para Londres. E aí lá eu fiz um curso no Sesc de tecelagem artesanal, aqueles equipamentos de tear. E aí eu teci uma rede feita de cabelo e algodão, baseada na história da Si, que é a Índia do Macunaíma, que ela faz uma rede com o próprio cabelo para o Macunaíma se apaixonar por ela. E, na verdade, eu tive acesso a essa história através de uma imagem da Marina de Botas, que é uma artista cearense que fez um desenho sobre isso. Aí eu fui ler Macunaíma e eu fiquei muito impressionada por essa figura, ao mesmo tempo por essa forma não, é, Caricatural. caraca, cara, Caricatural. isso.
desses personagens, né? Tanto do Macunaíma preguiçoso, esse herói brasileiro e tal, e ela que tece essa rede que é um monumento para a preguiça dele. Pensando essas questões. E aí acabei fazendo essa rede de cabelo e algodão e levei essa rede comigo para Londres, para a residência lá. Já fui direto de lá para a residência em Londres. E aí, nessa residência, eu fiz uma ação com a Kate, que é uma hairdress. Ela me ajudou, fez a trança, encheu meu cabelo de trança. Meu cabelo tem o meu tamanho, que é 1,5 m, basicamente. E aí a gente costurou esse cabelo todo trançado num punho que era feito para isso, preparado para isso. Essa rede que eu teci, ela só tem um punho, o outro é vazio, feito para essa ação. E aí a gente fez isso num parque. Depois eu saio com essa rede presa no cabelo, atada, segurando a rede, e vou para uma área perto do rio, que tem uns círculos preparados para artista de rua. Só que a galera lá paga, né? Tipo, você paga uma mensalidade para se apresentar ali. E eu não tinha muita. Eu fui e ocupei esse espaço, não sabia que precisava pagar e tal, e não aconteceu nada. Depois eu fiquei sabendo. Mas aí cheguei, ocupei, amarrei o cabelo numa árvore e fiquei num círculo lá. E as pessoas passavam, batiam fotos. Então também flertou muito com esse ambiente do performance de rua, né? Do performance de rua. Que tá ali, se veste de algo para vir bater a foto e tal. Do outro. Tinha essa possibilidade de interpretação do público, né? Sim, Dessa sim. figura Na que você verdade, faz. é mais ou menos direcionado para isso, porque as pessoas que estão ali são pessoas que se vestem, sei lá, de Darth Vader, Uhum, ou que flutuam, que tem aqueles equipamentos de que você fica em pé, parece que você está flutuando, uhum. sentado no vazio. E aí eu ocupei Escultura. um desses círculos que não tinha ninguém ocupando na época. Uhum. Que engraçado, né? Ele Na frente da Tate. é uma coisa bem específica daquele local, né? Você fez essa É. ação no Brasil, assim, em algum outro lugar, ou foi só Não, lá? não fiz. Só. Eu fiz essa ação no consulado brasileiro, na Embaixada Brasileira em Londres, de novo, mas aí foi a ação toda. Kate Hum, foi lá, fez o cabelo e tal. Era para um hum, público, né? Aberto, para quem quisesse ver. Mas aqui no Brasil eu nunca fiz essa ação. que bacana. Que bacana. Eu acho que a gente está indo para o final já. Você comentou vários projetos, claro que tem muitos outros, né, que eu gostaria de perguntar, mas não, talvez não dê tempo. Mas é engraçado que muitos deles têm essa coisa de nomadismo, né, de deslocamento, sobretudo no Brasil, uma coisa de se deslocar entre as regiões do Brasil, entre os estados do Brasil. E tanto do telefone sem fio, que é algo bem óbvio, né, quanto na Transamazônica, quando você vai percorrer pelo Pará. Mas eu queria saber sobre o seu doutorado. Tem algo a ver sobre isso, né? Ou não? Então, meu projeto original de doutorado, pré-pandemia, era a realização de performance no decorrer de 2 rotas feitas depois que a Leopoldina vem para o Brasil e eles abrem as portas para pesquisa, né? Quando vem os naturalistas e tal. Porque até então, antes, só tinha sido feita a viagem filosófica, que era ordenada por Portugal, mas o intuito era basicamente explorar, descobrir o que tinha e onde é que eles podiam fazer grana ali. E aí, quando Leopoldina vem em casa com Dom Pedro, ela traz essa possibilidade de paz, porque ela é irmã da mulher de Napoleão. Então, Napoleão era quem estava tomando as terras na época. Então, isso já, claro, depois do Tratado de Tordesilhas, já tinha uma certa seguridade dessa relação entre a ocupação
espanhola e ocupação portuguesa da América Latina. E aí a minha ideia era fazer duas rotas, uma que ia do Oiapoque, uma que ia do Tietê ao Amazonas e a outra que percorria o Amazonas todo, de Belém até a nascente mais ou menos ali em Quitos. Na verdade ele nasce antes, mas Iquitos é a parte trafegável, né, de barco. Uhum. Depois você dá para caminhar pelas cordilheiras e tal, porque tem muitos lugares da onde vem a água que forma o Amazonas. E eu cheguei a realizar um dos trajetos, que foi o trajeto de Belém até Iquitos. E aí, no primeiro trecho da viagem, antes de chegar em Santarém, que era a primeira parada, minha câmera deu problema. E aí eu não consegui consertar minha câmera em Manaus, nem em nenhuma das cidades que eu passei. E daí eu comecei a pensar, nossa, eu estou falando sobre pensando em imaginário, pensando em pessoas que viajaram, que fizeram narrativas, que fizeram ilustrações, que fizeram fotografias, depois que a fotografia foi inventada, alguns anos depois dessas viagens, e que disseminaram essa imagem do Brasil selvagem. E eu estou justamente aqui fazendo essa imagem para pensar performance, colocar meu corpo, e eu fico sem possibilidade de fazer imagem, sem possibilidade de realizar de entrar nesse jogo de realizar imaginário, né? Da forma que eu estava pensando em fazer. E isso para mim foi uma coisa muito curiosa. E aí eu voltei para São Paulo e começou a pandemia. Então eu não fiz esse segundo trecho. E eu estou reformulando esse corpo da tese agora, através de alguns trabalhos onde eu possa discutir essas questões sem necessariamente ter imagem desses dois trajetos. Na verdade, o trajeto do Tietê ao Amazonas ele já até saiu da tese, né? Ele não está mais como questão. Mas essa coisa dos viajantes, dos imaginários, da formação de pensamento acerca de um povo, ainda está. E aí entram os trabalhos que discutem essas questões. Desde trabalhos antigos, como esse de Transamazônica, até trabalhos mais atuais. Qual o trabalho atual que estaria também dialogando? Tem um que eu refaço a pintura corporal do corpo com fuligem do túnel de São Paulo. Uhum. Tem duas imagens, que é da Miranha e do Yuri, que são dois indígenas retratados pelo Martin e pelo Spitz. Está nessa coleção brasiliana do Itaú. E eles são, lá eles falam, né, a pintura feita de genipapo e tal. E aqui eu vou genipapo é um ciclo do carbono, né? É um ciclo do seu formato mais primário ali. E aqui eu vou e já pego esse carbono totalmente transformado, de fuligem, combustível, fuligem, e aí trago isso para a pele nesse outro momento, já numa cidade. Também nesse deparar do corpo, que é de um lugar em outro, de como se pensar nesse outro lugar. Contextualizado, né, nesse novo É. espaço, né? Que bacana. E também tem isso de que esse imaginário que foi fabricado, né, pelos europeus sobre um outro selvagem que eles veem é algo fabricado, às vezes nem foi feito aqui, né? Foi feito lá em Paris. Então, Por gente às que vezes nem tem tinha muito pisado contato. aqui, né? Não Exatamente. existado e não veio aqui. Então, como que essa imagem, ela muitas vezes ela circula por palavras, por cartas, por diversas outras formas para além de uma imagem física, de um desenho físico, retrato. Então, acho Não, a que invenção da gravura foi o luxo, porque você fazia um trem e você espalhava. Olha o que tem ali, olha o que tem ali. sim, WhatsApp.
E hoje com o WhatsApp, né? Instagram. É o tiozão do WhatsApp. Bom, eu acho que a gente está encerrando. Então, Tá Luciana, muito bom. obrigado. Foi ótimo conversar com você. Foi muito bom ouvir um pouco sobre suas ideias, seus trabalhos. E é isso. Valeu. Obrigada. Até já.